Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Código Penal. Vamos lá? Título 2: dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1: do furto. Furto. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena: reclusão de 1 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se da metade se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido, inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Inciso 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Inciso 3, com emprego de chave falsa. Inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 5. Contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado, do Distrito Federal ou de município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços essenciais. Parágrafo 4º-A. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause prejuízo comum. Parágrafo 4º-B. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismos de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 4º-C. A pena prevista no parágrafo 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, inciso 1, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Inciso 2, aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão, de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão, de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for, inciso 1, de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração, ou de animal doméstico. Inciso 2, de aparelho de telefonia celular, de computador, inclusive portátil, ou do tipo prancheta, ou de qualquer dispositivo eletrônico ou informático semelhante. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão, de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for, inciso 1, de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Inciso 2, de arma de fogo. Parágrafo 8º. A pena é de reclusão, de 2 a 8 anos e multa, se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários, aplicável em qualquer caso o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 9º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração para si ou para outrem de coisa móvel alheia é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.
Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 6 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para... Parágrafo 1º-A. A pena é de reclusão de 12 a 6 anos e multa se a subtração for cometida contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado, do Distrito Federal ou de município, ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 1, revogado. Inciso 2, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 3, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Inciso 4, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Inciso 5, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Inciso 6, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Inciso 7, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Inciso 8. Se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica, ou de telefonia, ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. Inciso 9. Se a subtração for de aparelho de telefonia celular, de computador, inclusive portátil, ou do tipo prancheta, ou de qualquer dispositivo eletrônico ou informático semelhante. Inciso 10. Se a subtração for de arma de fogo. Parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3. Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Inciso 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Se da violência resulta 1. Lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Inciso 2. A morte, a pena de reclusão de 24 a 30 anos e multa. Parágrafo 4º. Se a violência ou grave ameaça é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aplica-se em triplo a pena prevista no caput deste artigo, desprezadas as demais causas de aumento. Parágrafo 5º. Se o crime previsto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil e da violência resulta morte, pena, reclusão de 20 a 40 anos e multa. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça,
e, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Parágrafo 2º. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Parágrafo 4º. Se os crimes previstos neste artigo são cometidos por integrantes de organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas, aplica-se em triplo a respectiva pena. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena de reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 16 a 24 anos. Se resulta a morte, pena, reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Parágrafo 5º. Se os crimes previstos neste artigo são cometidos por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aumenta-se a respectiva pena em 2/3. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Capítulo 3. Da usurpação. Alteração de limite. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Usurpação de águas. Inciso 1. Desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias. Esbulho possessório. Inciso 2. Invade com violência pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada. Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marcas em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Capítulo 4. Do dano. Dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido 1. Com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Inciso 3. Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia,
fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Inciso 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Alteração de local especialmente protegido. Artigo 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Ação penal. Artigo 167. Nos casos do artigo 163, do inciso 4, do seu parágrafo, e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Capítulo 5. Da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou detenção. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando a gente recebeu a coisa. Inciso 1. Em depósito necessário. Inciso 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Inciso 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal ou convencional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de: inciso 1. Recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Inciso 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Inciso 3. Pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1, tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou, inciso 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 5º. A extinção de punibilidade de que trata o parágrafo 2º deste artigo não se aplica ao agente declarado devedor quanto mais em decisão administrativa definitiva inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM, previsto na Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Parágrafo 6º.
O fato de o agente deixar de ser considerado devedor contumaz não afasta o disposto no parágrafo 5º deste artigo em relação aos atos já praticados no período em que assim era considerado. A apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre apropriação de tesouro. Inciso 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Inciso 2. Quem acha coisa alheia perdida ou dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º.